moeda para ver no que vai dar. Nas ruas a milhão, em alguma função, cada um na sua posição. Eu tô na minha e quem me vê sabe. Estilão na missão, na humildade, atrás de umas moedas, sem pilantragem, meu corre é pura. Salve, aliado J, raiz do hip hop, DNA urbano, tamo junto. É isso. Então, chapa, comecei ali nos anos 90, né, cara? Ali mais ou menos em 97. Que é a primeira vez que eu considero que eu comecei legitimamente assim, no hip hop. Foi em 97, quando eu gravei o Puma do Gueto e em seguida o Sistema Racista, né? Foi em 97. Comecei o corre antes, bem antes. Só que eu costumo falar que eu comecei em 97 porque foi a primeira vez que eu pisei em um estúdio profissional. Que na verdade era um home studio, né, cara? Assim, naquela época não tinha, você contava nos dedos, contava nesses dedos. Não tinha. Pelo menos eu não conhecia. Então foi quando eu conheci o Criolo, o Jorge. Na verdade eu conheci o Jorge. E em seguida eu conheci o Criolo, que o Jorge me apresentou pro Criolo. E eu me lembro que eu trabalhava numa locadora, cara. Comecei a trabalhar na locadora ali em 95. Eu fiquei até 97, eu acho. Se eu me lembro bem. Então, eu lembro que eu liguei pros caras e eu falei com os caras, pô, tô querendo gravar um som e tal. E os caras, pô, mas tem que pagar e tal. E é interessante isso, porque isso já mostra como é que funcionava. Né? Desde os anos 90, como que funcionava esse lance de você empreender? Eu acredito que eu já tinha isso desde os anos 90, porque eu não questionei. Uma que não tinha que questionar mesmo, era o trampo dos caras e tinha que pagar mesmo. Outra porque foi algo que eu entendi fácil, facinho, porque eu já respeitava e já entendia a importância do barato, sem saber como que eu ia fazer. Então, na época, eu trabalhava na locadora e eu comprei um Aiva, um som, que era tipo um microsystem, né, que chamava na época, né, um som com as caixas de pano, e ele tinha um CD, ele tinha o CD em cima e tal, tinha a fita e tinha as caixas do lado, e eu vendi, cara, que eu comprei para me ouvir os rap, né, e eu vendi ele. Na época, eu trabalhava nessa locadora isso foi em 95, cara. Na época eu trabalhava nessa locadora de videogame e eu não recebia salário. Porque para pagar. E quando eu fui para pagar o rádio, e tempos depois, em 97, quando eu fui encontrar com os caras, eu vendi o rádio para pagar os caras. E eu não tinha dinheiro de passagem. Entende? Eu não tinha dinheiro de passagem. Inclusive, quem pagou a passagem foi um parceiro meu. Rob, acho que eu chamo ele carinhosamente de Big Pom. Ele que pagou minha passagem, cara. Eu lembro que a gente foi gravar, foi ali em Santo Torquato, no home studio do Criolo, e na saída a gente parou no boteco, tomamos enfim, coisas daquela época, tá ligado? É peão da música mesmo, operário da música desde os anos 90, sem saber onde é que eu tava entrando, cara. Porque eu sabia que era rap, já tinha ali me familiarizado, entre aspas, que era rap, mas não sabia como chegar, não conhecia ninguém, cara. Então logo ali quando começou o universo hip hop, eu gravei em 97, né? Porque antes disso eu tinha ido na rádio universitária, o programa era durante a semana, e lá eu encontrei o Brau, encontrei o Jorge, e o Jorge me apresentou o Criolo, que na verdade eu conheci o Jorge antes do programa, antes de começar o programa, que eu liguei pra lá, e os caras falaram, tem um maluco aqui que mexe com rap e tal, e eu conheci o Jorge. E o Jorge, na sequência, me apresentou o Criolo, e a gente jogou fez um loop. Não, acho que ele produziu na época, o Puma do Gueto. Ele levou a gente criou mais ou menos alguma coisa ali aqui no Manuel Plaza, com um parceiro meu. Ele, se eu me lembro bem, ele lapidou na época, criou um loop e fez. E em seguida eu lancei o Sistema Racista. Difícil, uma época difícil, não entendia, não sabia como é que funcionava, nada, não conhecia ninguém, estava cru. No começo você só pensa em dar rolê, em se mostrar, em chamar a atenção das meninas, você não pensa em ter nada sério.
O engajamento vai vindo depois. Na época eu tinha antes disso, eu ouvia as músicas, eu sempre fui romântico. Então eu sempre ouvi música lenta, de garoto até a fase de adolescente, pré-adolescente, adolescente, a fase adulta, sempre ouvi, mas não sabia que eram os caras pretos que cantavam. Então quando eu comecei a ver, eu sempre fui ligado na negritude, sempre fui ligado na questão racial, sempre fui ligado nisso, mas não sabia como fazer, por onde fazer, quem eram as referências, porque não era televisionado isso. Entende? Então quando eu comecei depois a ver que os caras que cantavam aquelas músicas bonitas ali de noite, quando eu dormia, quando era criança ali com 8, 9 anos, eu fui ver que era tudo cara preto, que depois fazia as trilhas sonoras das novelas, então a gente vê, eu fui ver que eram os caras pretos, depois anos depois que eu fui saber que aquele cara ali era o Lionel Rich, que era o Rick James, que eram os caras pretos, né, que era o Marvin Gaye, que a gente ouvia essas músicas aí na Tropical, na Litoral, Antena 1, cara. Sabe, que você vai ver que eram os caras pretão que cantavam e aquilo, porra, me dava um orgulho e eu tentava saber por que eu sentia tanto orgulho, cara, daquilo. E o rap, ele começou a me ensinar isso. Então, Michael Jackson, cara, tá ligado? Então, antes de eu entrar no estúdio, eu vivenciei tudo isso sem saber a importância disso da minha vida. Depois que o rap foi me explicando a importância de tudo isso na minha vida. Do que eu precisava fazer, de que forma fazer, quem eram os caras. Depois eu comecei a conhecer os caras do rap, né? Que até então, no momento ali, tinha os caras do movimento hip hop, que veio antes de mim, que os caras que sou grato aos caras, que vieram antes de mim, tem os caras do break, os caras do grafite, os caras do rap, tinha o Suspeito da Mira, o Negritude Ativa, Paulo Black, Cyborg, todos os caras que fizeram parte da história e tantos outros que fizeram parte, e eu comecei nos anos 90, acredito que os primeiros 10 anos do rap no Espírito Santo, do movimento hip hop, o rap ali introduzido, eu me sinto muito feliz e honrado de fazer parte dele, mesmo que seja ali em 97, mesmo que seja... embora eu comecei antes de 97, ali tocando nas quermesses da escola, mas quando eu falo tocando, é um barato bem amador, cara, nem sabia o que eu tava fazendo. A professora chamava, tem um garotinho aqui que canta aqui, chama ele, então eu ia, tá ligado? Me arriscava nos passes de break, que o Valmezinho Black Music me ensinou, entende? Esse dia eu tava trocando ideia com ele, então, o rap aos poucos ele vai me mostrando isso, entende? E eu me sinto muito honrado de fazer parte desses primeiros 10 anos do rap, de 90 a 2000, os primeiros 10 anos, eu me sinto honrado de ser um cara que faço parte e de alguma certa forma contribuir com isso. Então, foi bem gradativo na minha vida, muito gradativo. E pelo fato de ser gradativo na minha vida isso, de conhecer a importância do hip hop, saber que o hip hop é uma coisa, rap é outra coisa, foi gradativo isso. Foi quando eu comecei a fazer show. Foi quando em seguida, eu lancei essas músicas, em seguida o Jorge já me chamou para colar com ele, então nós começamos a fazer show. Então o primeiro cara que eu colei assim para fazer show foi o Renegrado Jorge, tá ligado? Tem uma importância muito significativa na minha carreira, muito mesmo. Então eu comecei a colar com o Jorge, eu comecei a ir para os eventos. E comecei a ver o movimento de fato. Porque nos anos 90, ali tinha um movimento real do hip hop. A importância, a essência do barato. Que eu comecei a ver os caras dançando, grafitando. Então todo evento que nós fazíamos show pra caramba, cara. Porque naquela época eu considero que eu estava divulgando a minha vida dentro da música. Tá ligado? Minha vida profissional, ela não começa hoje, ela não começou, embora... de uns tempos para cá, você começa a pensar mais no profissional, mas a minha vida profissional começou ali, porque ali eu entendi a essência do barato, porque ali eu vi os caras grafitando, ali eu vi os caras dançando break, ali eu vi os caras cantando em cima do palco, ali eu vi o respeito das ruas com o rap, ali eu vi a importância que o rap tem na rua, eu comecei a ver ali, e é ali que eu entendi que o hip hop tem 4 elementos, e um deles é o rap. Entende? Tem o DJ, tem o cara que tem o grafiteiro, tem o break e tem o rap. E o rap é uma das vertentes
do hip hop. É um dos pilares. E ele tem um propósito muito grande nas ruas. Primeiramente na minha vida, consequentemente nas ruas. E eu fui aprendendo isso lá, nesses eventos. Porque na época tinha as revistas, depois foi aparecendo as revistas, os programas Yo MTV Rap, que todos esses mecanismos, todos esses veículos, juntamente com a minha correria na rua, foi me mostrando o que era o rap, o que era o hip hop. Qual é a diferença de um para outro? Porque eu não canto hip hop, eu canto rap. Hip hop é um movimento gigante, complexo, que já perdeu o controle. Mas a essência continua. Quando eu falo perder o controle é porque já ficou um barato universal tão grande que não tem como você querer ter o controle daquilo ali. Você precisa respeitar, chapa. Tem que respeitar. O hip hop ele tem que ser respeitado. E as vertentes também, tá ligado? E os veículos começaram a me mostrar isso. Yo MTV Rap, com o Rodrigo Brandão, com o Taíde, com o KLJ, tá ligado? Comecei a acompanhar o MTV americana, que eu pegava a televisão da minha mãe, a televisão antiga, botava palha de aço na antena e ficava virando ela até pegar a MTV. E ali eu via os programas de rap, a importância, os prêmios, as premiações, o rap como ferramenta de mudança de vida, tá ligado? O respeito na quebrada. Então, essa geração que eu vi a importância do rap e do hip hop e o que é cada um. Porque eu comecei a acompanhar isso tudo de perto, cara. Ver os caras, chegava na reunião, os caras tudo bicudão, tá ligado? Todo mundo sério. Você fazia um show, era respeito total, cara. Entende? Então tinha poucas pessoas, o movimento era pequeno. Hoje em dia, outro dia eu fui na escadaria do Rosário, tinha 5.000 pessoas, cara. Então nos anos 90 não tinha isso, tá ligado? Começo dos anos 2000 ali não tinha isso, cara. Mais nos anos 90, né? Não tinha isso. Então no começo dos anos 2000 que os Playboy começou a jogar de uma forma, depois ali, acho que 2004, 2005 pra lá, que os Playboy começou a jogar na área nobre, cara. Mas eles chamavam rap de hip hop. E é rap, não é hip hop. É uma forma mais bonitinha de agradar a mídia, né? De agradar as marcas e tal. Mas é rap. Então o rap, os anos 90 foi crucial, essencial, importantíssimo na minha vida para me mostrar como que funcionava a caminhada. Por que eu, Aliado J, tenho tanto respeito pelo rap? Por que ele transformou algo que eu não consigo viver sem? Foi nos anos 90, vendo os veículos de comunicação, antes dos veículos de comunicação, na rua, no front, na rua, vivenciando aquilo na rua, indo fazer hip hop contra a fome, colar cartaz, lambidão, junto com o Jorge de Madrugada, com o Amarilto. Os caras faziam evento, nós ia colar lambidão, de quebrada, nego passando armado, os caras passando armado, de olhar pra nós e respeitava, tá ligado? De você ser mediador de conflito, você dar aula de inclusão social, que a gente já fazia isso, dentro da quebrada, mediava conflito o tempo todo. Então isso me mostrou a importância do rap, tá ligado? Então, a aceitação foi difícil, porque na verdade minha mãe nem sabia, não sabia, porque ela sabia, assim, não sabia como que funcionava, mas eu saía, por exemplo, à noite para poder ir para evento, tá ligado? E minha mãe não imaginava as quebradas que eu entrava, não imaginava os perigos que eu passava na rua pelo rap, né? E não entendia, achava muito perigoso, tá ligado? Minha mãe, mais precisamente minha mãe. Na época eu já trampava, comecei a trampar novo, na época eu já trampava, e meus irmãos também não entendiam tanto. Porque os cara achavam assim, tá deixando de ir trampar para mexer com coisas que não vão te dar futuro. Mas por quê? Porque a nossa sociedade ensina assim, né, chapa? Né? Você tem que, embora eu não tinha tanto compromisso naquela época, mas a sociedade ela não enxerga a cultura, principalmente nos anos 90, como algo que vai ressocializar, que vai fazer uma mudança interior e posteriormente exterior, né? Fora
Que a mudança ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro, tá ligado? Em tudo que você for fazer na vida. E naquele momento eu já entendi que o rap e o hip hop ia mudar a minha vida. Mas minha mãe não entendia isso. Mas eu não tiro a razão dela. Porque é mãe, cara, quer proteger. Entende? E quando você vai ficando mais adulto, que as coisas vão ficando mais sérias e você tem que trabalhar, aí é que a preocupação aumenta. Porque ela não vai entender mesmo, cara. Porque ela vai querer que você trampa, que você trabalha. Porque a sociedade, ela ensina que você tem que trabalhar de segunda a sexta. Tudo que não for isso, é errado, é coisa de vagabundo. Tudo que não for de segunda a sexta, de manhã até de noite, é errado, é coisa de vagabundo. Né? A sociedade, por si só, pelo começo da civilização, já ensina isso. O sistema ele já te ensina isso. Eu comecei a ir contra isso desde os anos 90. A primeira vez que eu assinei a carteira de trabalho foi em 98. E eu já meti o louco e já faltava serviço para ir fazer show, cara. O Jorge. Cansei de fazer isso. Fui mandado embora de emprego várias vezes, cara. E minha mãe, ela não entendia isso. Então, eu comecei a entender a necessidade. E eu também, às vezes, dava uma entrada também. Eu dava uma entrada pra isso também. Porque às vezes eu chegava chapado. Tá ligado? Cansei de chegar chapado. Então, embora eu tava mexendo com coisa séria, mas eu cansei de chegar chapado. Então, eu entendo o lado dela também. Porque ela via o chapado e falava, pô, como que você tá cantando? Como é que você tá fazendo show chegando chapado desse jeito? E duro. Porque eu deixava de ir para um trampo ganhando dinheiro, no começo, né? 98 eu tava com 18 anos. Então quando eu deixava de ir para um trampo ganhando dinheiro para faltar e fazer show e voltar duro e chapado. Ligado? Chapado? Então eu entendo isso. Eu comecei a ver a necessidade de mostrar para ela que aquilo de fato era importante para a minha vida. Posteriormente é dos outros. Primeiro tem que ser importante para mim. Primeiro tem que ser um agente de mudança da minha vida. Tá ligado? Então comecei a mostrar isso para ela de uma forma bem gradativa. Bem gradativa. Porque eu também era garoto, mas garoto jovem, queria curtir, queria dar meus rolês, meus jet, queria ir para as gigs sem compromisso. Fazia muitos shows, não ganhava dinheiro, porque eu estava divulgando, cara. E se alguém estivesse ganhando, eu nem sabia, porque eu não estava preocupado com o que estava ao meu redor. Eu queria fazer show, ser conhecido, mostrar o meu trampo, o meu trabalho, tá ligado? Eu não estava preocupado com grana, eu não estava preocupado se alguém estava tirando foto, eu não estava preocupado com registros, com nada disso. Eu estava me empenhando em dar o meu melhor no meu game, sem saber que aquele game se tornaria profissão, sem saber que aquele game mudaria minha vida, de fato. Já tinha mudado, mas sem saber que aquele game, de fato, ia mudar minha vida por completo, até os dias de hoje. Então isso foi uma mudança gradativa que eu tive que mostrar para minha mãe, isso. Eu mostrei pra mim mesmo, automaticamente na sequência minha mãe e depois as pessoas que estavam ao meu redor, porque ninguém botava fé. Eu me lembro, cara, que tudo que saía rap, eu corri pra comprar. Eu comprei uma revista pra ver, tudo que tinha revista, cara, gringa, eu comprava tudo. Tudo. Eu tenho umas 3, 4 caixas de revista, velho. Tudo que tem rap eu comprava. Dos anos 90 pros anos 2000. Arrumava um jeito, capinava o quintal de alguém e ia comprar. E eu comprei uma revista. E eu me lembro que eu tava folheando a revista assim, que era uma revista do Playboy, bicho. Eu tava folheando a revista assim, tinha uma entrevista de um cara, eu não lembro se era o Bill, não lembro. Eu acho que era o Bill. E meu irmão passou e olhou e falei, pô, ele tipo, me zoou, porra, você tá deixando de ver as mulheres pra ver o cara. Pra ver um negão desse tamanho, pô, você tá louco, tá ligado? Mas era o amor pela música me fez fazer aquilo, tá ligado? De dar importância pra parada. Porque eu queria, naquela época eu já tinha essa visão de gerar economia com rap, tá ligado? Por quê? Porque a revista entrevistou um cara do rap, um cara preto. Então eu, Aliado J, como rapper, como amante da música preta, do rap, eu tinha obrigação de comprar. Então eu comprei e li a entrevista inteira, tá ligado? Então eu tinha essa preocupação. Depois, eu já passei a não querer mais trampar fichado. Para mim não queimar os outros que estavam me indicando de trampo.
tá ligado? Eu não queria queimar ninguém que tava me indicando de trampo, né? Então eu comecei a trabalhar esporadicamente, pegava contratos esporádicos com empresa, para não ficar muito tempo, contrato temporário, e trabalhava sem compromisso com a empresa. Foi árduo, foi difícil, porque os tempos vão passando, as responsabilidades vão aumentando. E eu escolhi, de fato, o rap para ser a minha profissão de vida, para ser a minha mudança de vida e a minha profissão de vida. Então, eu não assinava contrato com empresa nenhuma, tá ligado? A gente tem aqui, ter a Vale aqui, trabalhei um tempo na Vale, mas saí por conta do rap. Fui criticado, fui massacrado, entende? Mas é uma coisa que eu sempre falo. Uma coisa é o que você sabe ao seu respeito, tá ligado? Outra coisa é o que as pessoas acham ao seu respeito. Então, para mim, o que eu sei ao meu respeito vale mais do que tudo. Porque eu tô indo pelo meu norte e dou a vida por aquilo, até o final. Entende isso? Então, tô pouco me lixando, cara, pelo que as pessoas vão achar, bicho. As pessoas que não estão ali no meu corre, no dia a dia, não tá passando veneno, não tá ligada no que tá acontecendo. E quer supor, ou pressupor, que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Então quem sabe da minha vida sou eu. Já começa aí. Depois eu tive filho, né? Casei, minha esposa ficou grávida. Ali, aí que eu não trabalhava para ninguém mesmo. Então foi ali que foi mais sofrido. Porque eu não podia trampar para ninguém. Porque hoje o meu release, meu currículo, se eu tivesse fichado em alguma empresa, eu perderia todas as oportunidades que eu tive na vida, como um profissional da música. Que foi justamente à noite, trampar à noite, tá ligado? E no estúdio de dia, e no programa de televisão da entrevista. Isso aconteceu muito isso na minha vida, tá ligado? Eu dei muitas entrevistas importantes para minha carreira. Eu saí em revistas. Em momentos que eu tinha, por exemplo, que tá trampando dentro de uma área. Então, se eu estivesse lá, eu não estaria aqui dando entrevista. Então, eu tive que criar uma metodologia de trabalho. Comecei a capinar quintal, comecei a ajudar pintor, comecei a ajudar pedreiro, até de carroça. Fiquei 2 semanas trabalhando na carroça de um amigo meu, porque o ajudante dele faltou, fiquei 2 semanas trabalhando com ele, para ter dinheiro e comprar o leite do meu filho, para mim não trabalhar fichado para ninguém. Porque eu estava ali, de fato, criando minhas empresas. Tá ligado? Minhas empresas não foram criadas em 2017. Elas foram criadas lá atrás, cara. Porque ali eu já criei o conceito do barato. Tá ligado? Então ali eu comecei a gerar minha própria renda. Para não ter que depender dos outros. E o trampo que eu fosse fichar não iria atrapalhar meu corre e eu também não ia ficar sem dinheiro. Não ia nadar em dinheiro. Não ia ganhar muito dinheiro para pagar minhas contas, mas pelo menos eu ia ter o suficiente para poder pagar uma água, uma luz, para poder comprar o leite do meu moleque, tá ligado? Para poder para poder comprar o alimento para dentro da minha casa, para poder minha esposa ter um qualquer para fazer alguma coisa. Principalmente, nosso objetivo e nosso propósito era o sustento do nosso filho. A gente não estava nem pensando em lazer, não estava nem pensando em rolê e jet não, cara. Porque foi uma época muito difícil da minha vida, cara. Muito difícil mesmo. Muito, extremamente difícil, cara. Morei em vários lugares. Morei em quebrada, tá ligado? A minha criação com a minha mãe nunca deixou faltar nada pra mim. Nunca. Tá ligado? A gente era de uma família de classe baixa, mas nunca deixou faltar o pão e nem o café e nem o leite pra nós, cara. Minha mãe sempre cuidou de nós. Nem a roupa. Nunca deixou a gente dormir com frio. Minha mãe sempre deu a vida por nós, meu padrasto, meu coroa. Trabalhava viajando e minha mãe sempre cuidou de nós. Só que quando você vai trazendo a responsabilidade para sua vida, e você tem que pagar um alto preço. Então aí minha mãe já não tem nada a ver com isso. Aí foi as minhas escolhas. Ali eu estava passando por momentos difíceis por consequência das minhas escolhas. Eu estava entrando num trampo, eu escolhi uma profissão que é difícil, cara. É 99% contra e 1% a favor. Esse 1% é você
subindo numa montanha 100 vezes maior que o Everest, agarrado por uma unha. Tá ligado? É o que minha mãe sempre fala. Nem que você suba a maior montanha do mundo agarrado por uma unha, mas nunca desista. Isso é uma palavra forte, cara. E essa palavra ela não poderia voltar vazia, cara. Ela não poderia voltar vazia, tá ligado? Ela tinha que voltar com glórias e vitórias. Ela tinha que voltar com oportunidades, irmão. E eu sempre cavei essas oportunidades pra mim, tá ligado? Eu comecei a transformar o Aliado J em empreendimento, de uma forma bem gradativa. Depois, casado com o filho, comecei a massificar o meu corre. Por isso que minha família entende. Porque eles viram o quão sangue eu dava pelo barato. Eu não me importo o que as pessoas falam, dentro ou fora do rap. Não estou preocupado com isso, cara. A minha sinceridade, o meu apreço pelo barato, a minha visão e a minha sinceridade pelo meu corre, pra mim é o suficiente, irmão. Tá ligado? Aí depois você vai começando a pensar em dinheiro, você começa a pensar em dinheiro porque é necessário para você sustentar a sua família. Você não tem outro corre. Você precisa se sustentar, você precisa estar bem. Além de você ter que estar bem, o teu game tem que estar bem também, já. Entendeu, Chapa? O seu game precisa estar bem. E como que ele vai estar bem? A partir do momento que você começa a entender que aquilo é o seu trampo, é o seu empreendimento. Então, eu comecei a jogar mais pesado, comecei a investir mais, já comecei a pensar em outras coisas. Eu preciso criar uma empresa para gerir o meu negócio, saiu a ideia de lançar Estilo Solto, que já é uma ideia dos anos 90, na época que eu via o Jay-Z, tá ligado? Com a Rockefeller, Jay-Z e tantos outros caras, Puff Daddy e tal, entende? Eu comecei a ver os caras americanos, a Fubo, pelos 4 pretos americanos, que eles compravam boné e os boné não encaixavam na cabeça dele, então eles começaram a fazer os boné da Fubo, que a Fubo estourou nos anos 90. Então aquilo, a Estilo Solto começou a ser pensado ali, mas eu não sabia, não entendia, era um garoto. Agora, de uns tempos pra cá, eu comecei a entender isso, e eu sempre fui um cara que eu sempre pensei nisso, de todos os lugares que eu passei, tá ligado? Sempre pensei nisso. E eu precisava transformar a minha vida profissional em algo rentável. Então, os dinheiros que eu comecei a ganhar de cachê de show, eu comecei a reinvestir. Sentei com a minha esposa, ó, isso aqui entra pra dentro de casa, isso aqui volta tudo pro rap. Entende? Então, se a gente quer crescer no barato, você tem que entender isso. Às vezes, em algum momento, ficava bolada. Mas eu entendi ela também. Mulher, cara, quer as coisas dentro de casa. Vê a necessidade de ter as coisas. A importância de ter as coisas pro filho, pra família. Embora nunca faltou, tá ligado? Da nossa maneira a gente colocou. Mas ela começou a entender como é que funcionava também. E ela começou a ver a importância. Fora que tem a parte da estética, né? A mulher precisa andar bem arrumada, né, cara? Então, às vezes, a minha esposa abrir mão de fazer uma unha, um cabelo e pensar na música, ela tinha um comprometimento também naquela época com isso. Tanto é que hoje ela é a gestora. Tá vendendo shows, tá ligado? Então, primeiro eu falo, é a gestora, é a CEO do barato, que tá aprendendo também, que quer vencer também na vida também, fazendo o que ela passou a gostar, meio que obrigado, né? Casou com um cara louco, aguentar as loucuras de um cara louco, e hoje ela entende, mais ainda do que antes, que isso se tornou o nosso meio de ganhar pão, tá ligado? Então, de uns tempos pra cá, e ela tá fazendo muito bem, cuidando da parte de logística, cuidando da parte de vendas, tá ligado? Tá fazendo bem, tá aprendendo, mas tá fazendo bem, tá começando bem. Ela merece, tá ligado? Ela merece essa posição é dela, porque ela esteve comigo a vida inteira, entende? E na maioria das vezes na frente, porque teve momentos que eu tava com ódio, com raiva, e ela me deixou mais tranquilo. E teve momentos que precisava mais de estratégia, e ela contribuiu sendo mais estratégica comigo. E teve momentos que eu tava agressivo, querendo ir pra cima, e ela falou, não, calma aí. E teve momentos também que ela falou, se afasta daqui e se concentra aqui.
porque aqui você vai ter. E eu ouvi, e eu automaticamente fui me encaixando, tá ligado? Ela e minha mãe são mulheres estrategistas. Se não fosse elas, com certeza eu não estaria aqui hoje, não estaria, cara. E esse empreendimento, eu comecei a transformar isso no Aliado J, tá ligado? Por quê? Porque eu comecei a entender que se uma assessoria de imprensa não funciona, se uma gestão de trabalho não funciona, antes, durante e depois, teve caras que falou que era frescura. É que nem eu falo, é o achismo. O achismo dos outros é o que pouco me importa. Mas eu consegui me posicionar no mercado. Hoje o Aliado J ele tem um preço para sair do escritório. Tá ligado? Ah, porque o Aliado tá tirando onda? Não, porque eu acho o necessário e o importante para tirar minha equipe do escritório. Porque hoje eu trabalho com técnico de áudio, eu trabalho com DJ, eu trabalho com videomaker, eu trabalho com produtor. Isso na rua, né? Mas no escritório, uma assessoria de imprensa, uma boa assessoria de imprensa, tá ligado? Um bom gestor, um bom consultor, tá ligado? Para poder fazer as estratégias necessárias, uma boa assessoria de mídia social, que você paga também, todos recebem, quando você vai produzir, você paga. Que isso é uma forma de você fazer o game girar em todos os mecanismos, cara, em todas as plataformas, tá ligado? Você vai pro estúdio, você vai contratar um produtor, você tem que pagar o cara, porque o cara também tem água e luz para pagar, o cara tem os equipamentos do cara, o cara tem que levar o sustento para a família dele. Então tudo isso é importante pro game girar. Hoje o Aliado J, junto com a Estilo, a Estilo Solto, ela tem 2 produtos, irmão. Tem o Aliado J e a marca de roupa, tá ligado? Produtos que têm constantes investimentos. E investimentos pesados, cara. Tá ligado? Paguei um preço por isso, cara. Pago um preço por isso. Porque tem, por exemplo, tem coisas que eu quero fazer, não posso, que eu tenho que segurar a grana para investir. Clipe não é barato. Mas quando eu falo que não é barato, porque de fato a gente faz coisas necessárias para poder chegar bem no cliente. Porque eu entendo que meus fãs são meus clientes também. Eles estão pagando lá uma mensalidade de um Spotify, de um YouTube Premium, sei lá, de uma plataforma Premium, ou sei lá, ou o cara compra um celular e ele quer ver no celular um clipe de alta resolução, perdão. E você paga uma boa produtora para fazer, igual eu tô aqui sendo filmado por uma câmera de alto nível. E o Smoke é um cara que ele tem um game dele e precisa gerir o negócio dele. Entende? Então, você vai estruturando o teu game, o teu business, automaticamente você está estruturando dos outros. Porque eu invisto pesado na minha carreira, irmão. Então, quando eu vendo o show, o contratante tem que pagar o que a gente pede. Não porque eu estou tirando onda, porque é necessário para eu continuar no game. E tô na boa. E quem pensa o contrário, tá fazendo diferença nenhuma na minha vida, irmão. Na boa. Porque eu sei o que passei. Eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Eu sei. Foi difícil. É difícil. Mesmo sendo difícil no passado, mas continua sendo agora. Muito difícil. É isso aí. Então, em primeiro lugar, a minha referência master, minha mãe, cara. Minha mãe. Pelo fato de ser uma mulher feminista sem saber o significado naquela época. Quando eu falo feminista, é uma mulher que se empoderou em vários aspectos, em vários sentidos, e ela me mostrou e me ensinou a ser um cara honesto, a lutar pelo que eu acredito e ir até o final. Então a primeira referência é ela. E sem passar por cima de ninguém, sem humilhar ninguém, sem querer a fita de ninguém. Fazendo o meu, se eu tiver que ganhar dinheiro eu ganho com o meu, se eu tiver que perder eu tô perdendo porque eu fiz algo que de repente não virou, então eu vou continuar. Então minha primeira referência começa pela minha mãe. E depois vem a música, né, cara? Nos anos 90 eu me influenciei muito pelo Notorious Big. Muito. Até hoje. Tanto é que o sobrenome do meu filho é Wallace, né? De Christopher Wallace. Então, do Notorious Big. Tupac, né? Fugees, Cypress Hill, Michael Jackson, demais. Na verdade, antes do Notorious, Michael Jackson. A sequência, né? Antes do Notorious, Michael Jackson. Tem os caras do Brasil, né, cara, que me influenciaram muito, cara. Tipo, Taíde, Racionais, tá ligado? Os vinis que foram lançados nos anos 90.
No Espírito Santo também, cara, vendo o game, vendo a correria dos caras do break, tá ligado? A resistência dos caras naquela época, né? Que eu conheci Paulo Black, Cyborg, Gilmar, já indo nas reuniões do rap nos anos 90, vendo a resistência dos caras, de ir pra cima, sem ter medo, tá ligado? Suspeito na mira, cara, referência também, entende? Dentro do rap, tá ligado? Eu vejo como uma referência também a importância que foi chegar nos anos 80 e introduzir isso aqui dentro, para que se tornasse esse boom que é hoje, tá ligado? A música negra tem o soul music, a black music, tem eu amo esse barato do romantismo, de ser romântico. Eu acho que a maioria das minhas músicas é feita com romantismo, muito, eu ouço muito música lenta, cara. Então, demais, cara. Tipo assim, as músicas lentas do Marvin Gaye, eu já ouvia Marvin Gaye nos anos 80, cara, quando eu era garoto e não sabia que era o Marvin Gaye. Claro que não, velho. Se eu falar que eu sabia, eu tô mentindo, pô. Até nos anos 90 também, ali no início, ele não sabia não, cara. Vim saber depois, quando eu comecei a cantar, que era o Marvin Gaye, velho. Ali com 14, 15 anos, porque ouvia a rádio e no final o cara falava Marvin Gaye. Tá ligado? Os duetos de Marvin Gaye e Diana Ross, cara, Everything. Então você, tá ligado? Vai te dando a referência, as músicas, Call of the Gang. Passei a ouvir muito black music com o Jorge. Jorge tinha um acervo de vinil gigante, então a gente ouvia black music todos os dias. Todo dia, irmão. A gente ouvia black music, tá ligado? Todo dia botava no opalão do Jorge só black music. Música dos anos 70, dos anos 80. Ouço até hoje, cara. Boto nos meus stories do meu perfil do Instagram até hoje, black music. Então, tudo que teve envolvimento de negro, tudo que vem do preto me influenciou muito. A luta, tá ligado? Os caras, a resistência, ler, saber sobre Malcolm X, Martin Luther King, referência para minha resistência hoje. E entender que o ódio só traz mais ódio e o amor mais amor, tá ligado? Você combater Martin Luther King, Malcolm X ensinou a gente que combater o racismo o racismo é crime, então você tem que combater com sabedoria, com estratégia, tá ligado? Isso me ensinou a ser mais político, tá ligado? E mostrar pros caras que a gente precisa lutar e fazer com que o agressor, o opressor vá preso, porque dar soco e chute, embora às vezes a gente vai para as vias de fato, às vezes para se defender, lembrando, para se defender, às vezes é mais fácil do que você ser estrategista, do que você entender que a sua luta precisa ser transformada em leis para o agressor ir preso, tá ligado? A sociedade entender que aquilo é um crime. Então, Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, tá ligado? Minha mãe que me ensinou a resistência da Rosa Parks, cara. O como ela foi resistente, tá ligado? A luta que ela fez de não levantar da cadeira do bondinho pros brancos sentarem. Porque os caras entravam e ela tinha que levantar. E uma vez ela sabiamente falou, olha, todos nós, os pretos pegam mais bonde, então não vamos levantar. Então ela foi agredida e foi presa. Então, essas referências também me fez escrever as músicas, me fez resistir, né? E me fez entender também que eu não preciso ter ódio, cara. Eu tenho amigos brancos também, irmão, que entendem o que é o racismo. Os caras entendem, entende? E de mostrar para os caras e falar com eles, ó, irmão, isso aqui tá errado. E os caras entender. Ligado? Essa sabedoria, essa estratégia, a música, todas essas referências que eu falei, dentro e fora da música. Tá ligado? Meu filho também é minha referência, cara. Minha esposa é minha referência. Tá ligado? Me mostra como que eu devo caminhar. Eu sou um cara muito abençoado, cara. Eu sou um cara assim que eu tive muitas oportunidades. Embora eu cavei bastante e como consequência eu fui convidado para fazer algumas coisas e outras coisas eu criei também. Então, comecei com o Jorge. Lá nos anos 90, lá atrás. Primeiro eu comecei sozinho, depois eu colei com o Jorge. Fiquei um tempo com o Jorge. Fizemos muito show, cara, muito show mesmo, cara. As primeiras boates do Espírito Santo,
nós tocamos e colei muito com o Jorge. O Jorge foi muito importante para minha carreira. E na sequência eu fechei com o Renatinho, aí na época o Garcia Gara back vocal nosso, meio do Jorge. Fechei com o Renatinho produziu 8 Ventos. E fechei com Banca Bicho Solto, fui integrante da Banca Bicho Solto. A Banca Bicho Solto era uma corrente muito forte, conhecida no Brasil, tá ligado? E eu fui um elo dessa corrente. Então cada um de nós da Banca Bicho Solto era um elo de uma corrente muito forte, uma corrente importante para o rap do Espírito Santo e Brasil. Eu considero dessa forma. Montei um grupo chamado Los Hombres, tá ligado? O grupo foi criado por mim e pelo Renatinho, e na sequência a gente chamou o Marcelinho Hip Hop para poder colar e fazer a parte de venda de shows e tal na época. E ele gravou algumas músicas e tal com a gente. Eu sempre fui o cara que escrevia, o frontman. Eu coloquei algumas coisas para ele gravar, eu e o Renatinho. E o Los Hombres ele teve muita importância para o rap do Espírito Santo e no Brasil também. Porque foi aonde que eu vi que o barato estava realmente virando também, foi ali também. Foi importante, porque ali eu já viajei de avião, já colocaram a gente em bons hotéis, já tivemos um papel importante no Rutus, tá ligado? A gente teve, me lembro que uma vez a gente foi fazer um show no Rio, a gente fez 2 shows no Rio, num dia só, tá ligado? Em lugares importantes, tá ligado? No Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e quem apresentou esse show foi o MV Bill, cara. E nessa ocasião, cara, a gente foi assistir um show, depois a gente foi pra lá 2 vezes. Pelo Rutus, pela CUFA, a gente foi umas 4 vezes, eu acho. Mas na época do Rutus foi importante porque que eu vi que eu falei, caraca, agora o barato ficou sério. Sim, um dos momentos que eu falei que o barato ficou sério foi quando a gente tava de folga, foi pro armazém onde tinha os outros shows. E porque o Rutus Latino, pelo fato do grupo ter uma certa relevância no Ticano Rap ali, na música mais latina, black music, e tinha uma relevância ali na música latina, na música ticana e tal. Então a gente foi convidado pro Rutus Latino. E ali a gente fez 2 shows num dia só, a gente fez um barulho gigante, demos entrevista para algumas revistas nacional e tal, e a gente foi pro Rutus, pro armazém na folga da gente, a gente foi no armazém. E chegou um grupo de meninas assim pedindo autógrafo, cara. Então ali eu olhei pro Renatinho, olhei pro Marcelinho e falei, caramba, olha isso, cara. E detalhe, irmão, YouTube, deixa eu ver, acho que o YouTube tava engatinhando, cara. Porque tudo isso que eu falei antes, todas as partes importantes da minha carreira, foi antes do YouTube, cara. Foi numa era rádio, eu comecei no rádio, lá nos anos 90, tá ligado? E quando a gente começou com Los Hombres, eu acho que tinha acabado de chegar o YouTube, cara. Ele tava engatinhando. E a gente deu autógrafo, lá no Rio. Olha que louco, tá ligado? Na sequência eu saí e fui pra carreira solo. E aí foi a parte mais difícil, que eu deixei um grupo estruturado, cara, com show vendido, caminhando para fazer um CD, já com uma moral na mídia, já fazendo show fora. A gente deixou um grupo estruturado. Que eu particularmente, para mim, aquela época foi a época zica do Los Hombres. Quando eu falo zica, não é zica de treta não, tô falando zica de fazer barulho na cena, cara. Dentre tantos outros artistas. Dentre tantos outros grupos. Fizemos muitos shows no Espírito Santo e Rio de Janeiro. A importância do grupo pra cena do rap, pra cena musical. A importância do grupo, tá ligado? Depois eu saí em carreira solo e tive que... as músicas do Los Hombres eram todas minhas e fui pra carreira solo, porque eu sempre fui um cara de desafios, cara. A minha vida nunca foi fácil dentro da música, ela sempre foi de desafios e é até hoje. Eu tenho desafios até hoje. Fui pra carreira solo. Na carreira solo, começou de novo outro desafio, que era de novo pegar o nome Aliado J e colocar na cena de novo, em todos os aspectos, porque eu nunca gostei de ser oba-oba nem pipoca. Eu sempre gostei de mostrar o meu trampo na essência e na raiz do barato. Sempre gostei disso, tá ligado? De botar o barato na essência. De mostrar como que é o game, de como que ele funciona na real, entende? Então fui pra carreira solo. Novamente, eu já tinha carreira solo, né? Mas eu tive todas essas participações.
E trouxe esses trampos pra minha vida. Depois eu fui pra carreira solo de fato mesmo. Então eu comecei a ser chamado a fazer muito trampo, cara. Tá ligado? Sem falar que nesse meio aí eu cantei fiz um som pro Suspeito da Mira, CD do Suspeito. Fiz um trampo com o Sagaz e o Jack. Depois fiz tantos outros trampos que eu esqueço, cara. São 25 anos, irmão. Então a gente esquece, 25 para 26. E fiz o Otari, que é uma participação com o Dinho e o Marcelo Cabral. Morenazzi, alusiva aí a esse momento difícil do Brasil de 2018 para 2022. Uma crítica aí, esse momento difícil, numa gestão desagradável. Ao meu ponto de vista, estou falando isso por mim, uma gestão péssima e desagradável. E participei, traduzi a divulgação do videogame do Mozini, que é o Craquinho, que para mim foi um marco na minha carreira também muito importante, que isso foi pro planeta, pro globo. Eu dublei o Craquinho, né, que teve em várias línguas, e na versão em português eu dublei, tá ligado? E foi pro mundo. E eu gravei num estúdio fodaço, cara. Dos becos das favelas, de uma cidade perigosa, onde a vida é dura e o bagulho é doido, e as diferenças sociais são brutais, tá ligado, bro? O caos se espalhou pela cidade! Está todo mundo em pânico! Estamos vendo níveis de destruição sem igual! Violência chocante e inesperada! Eis que uma vítima, resultado de uma experiência fracassada, levanta e parte pra porrada. Craquinho, um herói tosco, vindo direto das favelas mais cabulosas do terceiro mundo. Descubra essa fita que tá rolando e compra esse barulho, irmão. Então eu gravei no estúdio top. A música me colocou nesses estúdios. Depois eu participei com outro marco importante da minha carreira. Entrar no vinil do Muqueca de Rato. Ligado? Os caras podiam chamar quem eles quisessem. Qualquer um aceitaria. E eu tava lá com a música A Fome, que é um dedo na ferida, que é um punk rock pesado ali, flertando com boom bap, pesadão, boladão. Tá até aqui o vinil. E eu fiz uma feature com os caras, fui elogiado e honrado, que pra mim é um marco importantíssimo na minha carreira. Foi gravar com os caras, tá ligado? E fiz tantos outros projetos também, tantas outras participações. Fiquei um tempo na Rádio Cidade apresentando o programa Cidade Hot Beat também, de 14 de 13 para 2015, foi aonde o trap entrou, ali de fato no mercado. Então a gente acompanhou toda a evolução, acompanhamos todo o processo, introduzimos muito trap na cena, fizemos muito cantor de trap fazer show no Espírito Santo, porque a gente tava ali jogando os caras. Felipe Rett foi um cara que fez muito show no Espírito Santo na época, por conta dos sons do cara que a gente colocou na Rádio Cidade. E todos os eventos, todos os gestores e CEOs de eventos procuravam a gente. Eu e o Renatinho. Tive a oportunidade e o privilégio de colar com o Renatinho e assinar o nosso nome nesse programa do Cidade Hot Beat, que foi muito relevante e importante para a cena do rap no Espírito Santo, cara. A gente colocou os caras que não estavam acostumados a estar numa FM dessa, porque a FM também não aceita. Não é questão de não aceitar. O trampo dos caras é outro, tá ligado? O trampo dos caras é outro. E a gente conseguiu, através do nosso projeto, a sinceridade de estar no projeto, de criar, que na verdade é o seguinte, chapa, o Cidade Hot Beat é o primeiro, não vou dizer o primeiro, né, irmão, porque eu não gosto muito de usar essa palavra, parafrasear isso aí não, cara, mas eu vou mudar isso aí. O Cidade Hot Beat, ele tinha um podcast de rádio, que a gente chamava os caras e entrevistava. Então ali a gente levou uma galera dos caras do rap que nunca cantaram numa grande FM. Que um dos primeiros propósitos de entrar numa grande FM, agradeço a Rádio Cidade por isso, por entender esse projeto e entender esse propósito, que hoje ela se chama Rocket, né? Então ela entendeu o projeto, os caras entenderam a importância do projeto, e a gente convidou uma galera para assinar o nome, para estar lá numa rádio que é do mainstream, tá ligado? Que até então passava Rihanna, Chris Brown, né? Outro nicho, né? Embora música negra, mas outro nicho. E a gente conseguiu introduzir lá os caras pesadão,
né? Dá oportunidade pros caras estar ali. E tantas outras coisas também, tá ligado? Peço desculpa se eu esqueci alguma, mas é muita coisa, 25 anos é muito tempo, irmão. Eu enxergo a minha contribuição da seguinte forma: eu me doei. Eu doei a minha vida pelo rap. Eu tô doando a minha vida até hoje. Embora hoje se tornou indústria e eu preciso me alimentar, preciso pagar minhas contas, né? Gerir minha empresa, preciso de dinheiro para isso. Mas eu me doei numa época muito difícil. Muito difícil mesmo. Por isso que eu amo o rap, dou a vida pelo que eu acredito e por isso que eu não aceito ninguém apontar dedo. Não aceito. Não aceito. Então, eu me doei para o rap. Eu contribuí, tá ligado? Com a minha música, com o meu melhor. Que foi a minha música. Que foi indo aos eventos, ajudando a fazer eventos, tá ligado? Carregando caixa, carregando madeira, perdendo noite de sono. Entendendo que se não tivesse o nosso dedo, não iria. Porque o movimento hip hop ele é complexo. E tem o dedo de todo mundo. Embora tenha os caras que chegou primeiro, mas se não fosse a continuação, não tem. Se a essência não continuar, não tem hip hop. E nós, que somos mais experientes, a gente precisa entender isso. Que todo mundo contribui de alguma forma, não tem ninguém melhor do que o outro. Você sempre vai ver que alguém sempre fez alguma coisa primeiro. Por isso que às vezes eu cometo esse erro. Pô, fui o primeiro a fazer isso. Mas a gente precisa entender que o rap, tudo na vida é uma continuação, cara. Eu preciso dar oportunidade pro novo. Mas eu contribuí muito com a minha música, com o meu corre, com o meu empenho, com o meu desempenho, com a minha sinceridade de proteger o movimento, de ir nos eventos, de contribuir de repente financeiramente. Mesmo sendo duro, numa época que eu estava duro, mas o pouco que eu tinha eu contribuía. De ir nos eventos de hip hop contra a fome, de perder noite de sono colando lambidão, de ouvir a rádio, mesmo que eu estava em algum lugar trampando, mas eu deixava a rádio ligada para poder dar ibope pros caras, de comprar as revistas, tá ligado? De bater de frente, discutir com os outros, às vezes até sair na porrada, de tomar baculejo, tomar enquadro de polícia de madrugada, voltando de madrugada dos shows. O que você tá cantando? Eu canto rap. Ah, você canta rap? Toma. Ah, você é assim? Toma. Então isso é dar a vida. Porque é difícil, cara. Eu vi muitos caras parando no meio do caminho porque começou a namorar, porque casou, porque arrumou trampo. Então eu resisti a tudo isso. Eu não larguei minha família, porque minha família é importante pra mim também. Minha mulher, meu filho, minha mãe. Mas também eu incluí o rap nele. Então isso é uma resistência. Isso é uma meritocracia dentro daquilo que eu acredito. Porque eu junto com a minha família, eu mostrei para eles a importância de cada um. E por que aquilo é importante na minha vida. Do porquê eu não ficar chapando quando eu tô mexendo com rap, com hip hop. Por que eu não posso chapar? Tá ligado? De incluir os dois. De passar uns venenos, de não ter dinheiro para comprar arroz. E tá no rap. De passar uns venenos, às vezes não ter dinheiro para comprar alfinete pro filho. E tá no rap. Isso tudo eu passei. Não passo mais. Mas passei. Tá ligado? Então, essa contribuição. E às vezes tinha cara ainda que vinha com as conversas fiadas dentro do hip hop. Vinha. Você tá fazendo pouco. Tá ligado? E você ir lá e... Às vezes nem era conversa fiada também. Às vezes o cara tava sofrendo pior. E ele queria mostrar que eu poderia fazer mais. Às vezes nem era conversa fiada também. Às vezes o cara tava sofrendo pior. Mas ele falava, não, aliado, vai. Vai porque eu tô passando pior. Então você vai. Para de resmungar, para de reclamar. Então vai. Tá ligado? Então, todo esse contexto da obra fez com que eu chegasse aqui até hoje. E essa é a minha contribuição e a minha colaboração. As músicas que eu fiz, que foram relevantes e são relevantes até hoje, o 8 Ventos, Estilo Solto, Lotus, foram músicas extremamente importantes para a cena. Tem gente que me conhece pelo 8 Ventos, cara, não sabe nem quem que sou eu, que o cara nem conhece meu rosto. Caminho era uma bala perdida que feria o sentimento das pessoas queridas.
passei a enxergar minha mãe, minha vida, que sempre diz que a fé cicatriza as feridas. Eu nunca fui atento ao cortejo do inimigo, por isso tomei raspa pra cara, tomei bico, até me firmar pra andar, me erguer. Caminhei de perna bamba, não sabia me conter. Mesmo assim sempre fui humilde, porém nunca humilhei nenhum cachorro e nem ninguém. Talvez eu era só um loucão no submundo, que gostava de chapar e que se f*** todo mundo. Arrogância, muita ignorância. A vida é um bem tão precioso, então se manca. Pode crer, nunca mais bico com fogo. Hoje eu sou um homem, jogo o jogo e vamos aos poucos. Não sabe nem que é o Aliado J que tá cantando, mas conhece o Oito Ventos. É uma música temporal. Há pouco tempo agora, uma criança de 7 anos cantou ela inteira. Coloquei até no meu Instagram. Cantou ela inteirinha. A música se tornou atemporal. Olha o que o rap fez, olha o que o hip hop fez. Uma criança de 7 anos cantar uma música de 20 anos atrás, inteirinha. Tá ligado? Então, a minha contribuição com o rap foi a minha arte, a minha resistência cultural, artística, minha resistência como pessoa. E vou continuar contribuindo. Até onde for necessário ir. Até onde eu entendo que é necessário ir. Também não vou ficar dando murro em ponto de faca também, cara. Porque hoje as pessoas precisam entender que rap é estrutura, o movimento hip hop é estrutura. A gente precisa entender que sem a estrutura não funciona. Então é preciso se tornar profissional para nós continuarmos apoiando essa luta. Tanto no rap, no meu caso o rap e o hip hop. A forma de eu contribuir no rap a forma de eu contribuir no hip hop é através do rap. Então, a estrutura vai fazer com que as pessoas olhem pra mim e falem, porra, o maluco tem 25 anos de carreira, mas tá estruturado. Do que me ver com 25 anos, o cara é derrotado, se não tem onde cair morto, não consegue comprar um presente pro filho no aniversário dele. Isso pra mim não é exemplo, cara. Eu, sinceridade, cara, eu teria vergonha de ter 30 anos de rap e não poder dar uma estrutura pra minha família. Porra, como assim, cara? Você abandonou tudo, você fez com que a sua mãe, sua esposa, todo mundo que está ao seu redor, vendo tudo aquilo, você está com 25, 30 anos e não tem onde cair morto. Para aí, chapa. Isso para mim não é exemplo de nada. Então, o exemplo maior para mim é ter essa resistência, mas transformar a minha vida em todos os aspectos. E uma delas é financeira, cara. Tá ligado? Poder dar um presente pro meu filho, levar a família num jet, num lazer, poder estruturar mais minha empresa. Isso o rap e o hip hop me ensinou. Então, a garotada, quando me vê, fala, pô, o Aliado é um cara estruturado. É esse exemplo que eu quero seguir. Não como pessoa. Sou um cara cheio de falhas. Mas dentro do rap, meu proceder tá lá, chapa. Meu proceder tá lá. Dentro do hip hop e do rap, meu proceder tá lá. E como empreendedor, eu quero influenciar muita gente. Porque o rap e o hip hop me ensinou isso. É muito importante ser profissional. Se portar como profissional. Mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que a importância do seu trabalho. Que mostra que você não está ali como pipoca nem oba-oba. A importância do teu business, do teu game, não passar por cima de ninguém, não querer pegar a cena de ninguém, sendo você mesmo, tá ligado? Fazendo as coisas corretas, na hora certa, criando as estratégias, a importância de ter uma gestão. O rap já foi um movimento marginalizado, já foi um movimento visto de banda. As pessoas não viam o rap, não queria colocar o rap em evento nenhum, em festival nenhum. Hoje você já vê. Mas para você precisa ser profissional e entender que aquilo é o teu empreendimento, que aquilo é o teu business, aquilo é o teu game. Tá ligado? Eu sou assim. Então eu sei o que eu quero para minha vida e o que eu quero pro meu trampo. Eu invisto pesado, cara. Invisto muito, invisto a minha vida, cara. Entende isso, chapa? Eu invisto a minha vida. Mostrar como que o Aliado J deve chegar, a importância de ter um bom técnico, de ter um bom DJ, um DJ que entende da parada, que ama o que faz. E você mostrar pro DJ a importância dele estar ali, mostrar pro técnico a importância dele estar ali, mostrar pro videomaker, pro fotógrafo, pro produtor, pro CEO, a importância de você, pro contratante. Dinheiro não dá em árvore. Você precisa virar. Tá ligado? Seja um festival, seja show cultural, não importa. Você tem que dar seu melhor. Eu dou o meu melhor.
O rap precisa dar o melhor. Entende isso? Por quê? Porque as pessoas vão ver como o rap é profissional. Como que o rap chegou nas principais festas. O Espírito Santo tá cheio de festival, irmão. Tem uns eventos da hora aí, tá ligado? O Aliado J hoje, ele tem essa estrutura. Então, eu preciso dar uma boa entrega. Preciso fazer uma boa entrega. Por isso que eu montei a equipe. Por isso que hoje tem uma assessoria de imprensa. Por isso que tem hoje uma estratégia de mídia. Por isso que hoje eu preciso entregar bem. Por isso que hoje eu preciso produzir bem. Né? Tá nos estúdios. Né? Hoje eu estou trabalhando com Base 40. Tem uns caras do Setor Proibido. Trampei com o Renatinho. Já trampei com o Bravo. Então são lugares importantes que você precisa estar. O rap precisa estar nesses lugares. Tá ligado? Funk pirata. Estúdio chapado. Top. O rap precisa estar lá. Os caras precisam te ver em movimento nessas grandes estruturas. Tô com o Mozini na Laja Records. O Aliado J hoje é o cara foda. Não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. Não vejo. Estou sendo bem sincero, não vejo. Eu vejo esses momentos como uma consequência de um trampo sério, árduo, gradativo, de muitos anos, que hoje está tomando que está preenchendo as lacunas necessárias para continuar no game. E eu mostrando e eu vendendo isso, porque um rap, ele precisa ser vendido de forma autêntica, profissional e sincera. Então, eu me mostrando assim, eu me portando dessa forma, acreditando no meu trampo, se eu não acreditar, ninguém acredita. Se eu não investir, ninguém investe. Não tenho empresário dos sonhos. Já começa por aí. Então, é eu que invisto, é eu que acredito, e é eu que estou no game fazendo a minha fita virar. Então, a partir desse princípio, eu entendo que é responsabilidade minha preencher as lacunas necessárias para continuar no game. Tá ligado? Preenchendo as minhas fichas, investindo em minha moeda. Tá ligado? Então, isso é importante. Vamos pensar assim, tá ligado? Vamos fazer assim. A minha cena é essa. Eu amo o que eu acredito e dou minha vida por isso. E hoje sou um cara feliz porque eu tenho profissionais ao meu lado que tá construindo, que tá continuando a construção desse sonho comigo. Tá continuando. O sonho não acaba. Tá continuando. Ame o que faz, faça com amor, que aí não se torna obrigação. Certo? Seu trampo não vai se tornar uma obrigação. Quero agradecer imensamente ao DNA Urbano, ao Smoke, ao projeto Raiz do Hip Hop, porque o hip hop do Espírito Santo, o rap do Espírito Santo, ele não é somente uma cena local, ele está a nível nacional, e o DNA Urbano tem contribuído muito com isso. Muito obrigado por estar nesse projeto. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer as pessoas que estiveram comigo e estão comigo direto e indiretamente, todo mundo, todos os coletivos, todas as baterias, todos os caras, todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, idosos, todo mundo que fechou comigo de alguma forma. Obrigado. Meus mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Quero agradecer em especial a minha equipe que está comigo, que acredita no sonho desse louco aqui. Agradecer as pessoas que vão lá no Spotify, que vão no YouTube, que vão nas redes sociais. Continua indo lá, continua ouvindo as músicas. Vai lá, dá sugestão, segue, curte, compartilha. Seja sincero também, se tiver alguma coisa errada, fala. Tá ligado? Recentemente eu tive aí pessoas que vão lá no meu direct falar o quão é importante minha música na vida deles e como que a minha música contribuiu para a vida deles. Isso para mim não tem preço, entende? Então muito obrigado, minhas sinceridades e meus mais sinceros agradecimentos a todos. Tô lá no Spotify, Deezer, todas as plataformas de stream, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, cola que é nós, tamo junto e é isso. Aliado J, firme e forte, boladão, acreditando e batalhando. Valeu, rapa. Tamo junto. Jogue a moeda para ver o que vai dar. Nas ruas a milhão, em alguma função. Cada um na sua posição. Eu tô na minha.